Bem-vindos ao CoffeeCast 4.0, nosso espaço para conversas reais com café, sinceridade e leveza. Hoje, o papo é sobre algo essencial para a gente viver com leveza, os vínculos saudáveis. Aquelas conexões que não sufocam, não cobram e não exigem perfeição, mas sim presença, respeito e verdade. Vamos falar sobre como construir laços que fortalecem e não aprisionam, seja com amigos, parceiros, família ou com a gente mesma. E para começar, quero ouvir das meninas. O que para vocês são vínculos saudáveis? E aí, quem é que vai começar com essa? Você. Vamos lá, então. Meninas, sobre vínculos saudáveis, eu acho que algum tempo atrás eu responderia que, para mim, vínculos saudáveis teria muito mais a ver com a relação com o outro do que a relação comigo mesmo. E hoje, eu entendo que o vínculo saudável, ele começa na gente. E esse autoconhecimento, entender quem eu sou, entender o que faz sentido para mim, o que não faz, entender os meus limites, para que eu possa conseguir ver um relacionamento, seja ele como for, relacionamento com família, mãe, pai, irmão, marido, filhos. Eu acho que a partir do momento que a gente começa na gente, que a gente olha pra gente, que a gente passa por esse processo de autoconhecimento, a gente começa a entender um pouco mais sobre o que é um relacionamento saudável, o que se torna um relacionamento saudável para mim, né, especificamente, diretamente, e o quanto o autoconhecimento muda o nosso jogo. Como a gente consegue ser completo efetivamente para se relacionar. Porque naquela de fulano de tal me completa, ou minha mãe me completa, ou meu irmão me completa, ou meu marido me completa, infelizmente a gente sabe que o final disso não é muito interessante. Então, eu diria, quando eu falo sobre vínculo saudável, relacionamento saudável, eu penso primeiro no meu relacionamento comigo mesma. Acho que é importante. Aline? Para mim, um vínculo saudável é aquele em que duas pessoas se escolhem todos os dias. Precisa existir respeito, liberdade e lealdade. Eu acho que o vínculo saudável é esse, onde numa relação você pode confiar 100% na outra pessoa, para tudo, para falar das suas dores, para falar não só do que te deixa feliz, né? Porque existe muita relação onde a pessoa usa suas dores contra você mesmo. E eu acho que isso não é legal. Então, precisa existir cumplicidade, né? Lealdade, respeito. São aquelas pessoas que se escolhem todos os dias, apesar de todos os pesares. Flávia. Vínculo saudável, então, é aquele que a gente escolhe fazer dar certo. É isso aí. E quando a gente, então, se conhece, sabe quem é, o que quer, além de tudo, né, que foi dito, eu gosto de dizer que é aquele relacionamento, aquele encontro em que a gente não precisa ficar traduzindo a nossa alma. Isso. Né? Pode ser leve. Quando tem essa cumplicidade, quando tem esse acolhimento, essa escuta. Quando a gente consegue ser a gente mesmo, né? Autenticidade. Autenticidade, que acho que é um ponto muito importante quando a gente fala de relacionamento. Porque muitas vezes a gente se molda porque quer agradar o outro, porque quer fazer dar certo, né? Não consegue compreender a importância desse autoconhecimento para não se envolver numa relação de forma tóxica. E aí, não necessariamente somente falando de relação amorosa, né? Porque a gente tem relação com diversas pessoas, com família, com amigos, no trabalho. São diversos tipos de relação. E se a gente não entende quem a gente é, se a gente não tem esse autoconhecimento mesmo, a gente está sujeito a querer se adequar muitas vezes ao outro. E acho que a gente cresce muito com essa coisa de amor ao próximo, de que você tem que fazer pelo outro. E nessa, muitas vezes a gente acaba deixando de se escolher para poder agradar outras pessoas, né? Esses vínculos que a gente desenvolve ao longo da vida. E aí, construir esses vínculos saudáveis, para mim, é essencial, né? A gente poder se sentir à vontade para ser quem a gente é. Acho que esse é um ponto muito importante, porque
Eu não sei vocês, mas durante muito tempo eu não conseguia ser eu mesma em determinadas relações, né? E quando eu passei a construir relações saudáveis, onde há esse respeito por quem o outro é, e onde a gente sente essa leveza de poder ser quem a gente é completamente diferente. Porque a gente consegue colocar limites, a gente consegue entender o outro, a gente consegue entender a gente mesmo e viver em harmonia de forma saudável e com muito respeito. É isso que eu ia falar agora, que a importância sobre colocar limites. Porque às vezes a gente vive em relações tão tóxicas, mesmo dentro de casa com a família da gente, que se a gente não colocar um limite, não, né, a gente acaba adoecendo. Então, tem que existir esse limite, a gente tem que se conhecer o suficiente para poder saber qual o momento de colocar um limite naquela relação. E se for preciso, cortar a relação mesmo, independente de quem seja. É interessante, meninas, que vocês devem ouvir falar sobre isso, mas assim, no Brasil, a gente tem muito essa cultura de uma certa devoção ao relacionamento, sobretudo com família inicialmente, porque é lá que se começa, na família que a gente começa a ter vínculos, né? E a gente tem uma devoção ao relacionar, de modo que não hajam limites, né, para ninguém, não são colocados limites naquela relação. Isso se torna efetivamente uma dependência emocional que vai te levar pro resto da vida. No Brasil, a gente tem aquela cultura de que, não, mas tem que ser sempre educadinho, tem que ser sempre obediente. Eu não quero aqui usar o termo educação de forma negativa, e nem o termo obediente de forma negativa também. E quando a gente fala de limites, não é que não há empatia, né? Sim. Tipo, eu vou colocar limites nessa relação e não me importo com o outro. Não é sobre isso, mas é sobre se conhecer realmente e saber, será que eu sempre tenho que dizer sim? Será que eu sempre tenho que ceder? Será que as vontades da minha mãe são sempre maiores que as minhas? Será que a vontade do meu pai também é sempre maior do que a minha, porque eu sou filha e ele é pai? E essa relação inicial ali na família. E a gente cresce com essa cultura de obediência, no sentido de só ouvir e fazer o que tem que ser feito. E a gente vai sendo treinado no decorrer da nossa vida nesse sentido. E se anulando, né? E a gente aprende muito bem. E aí, no Brasil, quando você vê, às vezes, um filho colocando um limite na relação com o pai, o filho colocando limite com o irmão, ou a esposa colocando limite com o marido de forma respeitosa, a se proteger e se respeitar, aquilo é tratado como um desrespeito. Sim. Aquilo é tratado como ingratidão, como desconsideração à família, à origem, ao que for. Então, assim, a gente carrega esse peso de uma vida e, às vezes, a gente olha pra trás, entende e fala assim, mas por que eu carreguei isso aqui tudo? Por que eu carreguei esse vínculo de uma forma que realmente não dava conta, mas eu aprendi aquilo ali e eu vejo que socialmente é o que é ideal, e você se prejudica em diversas áreas por conta dessa dependência emocional. E a gente precisa levar em conta que, quando a gente fala do sistema, né, isso começa dentro de casa, são pais feridos também. Sim, claro. Não dá para exigir que eles, hoje, com esse conhecimento, a gente faz o corte desse vínculo e consegue pensar nesse limite, né? Sim. Para os nossos filhos, para a próxima geração. Ou deveríamos pensar, né? Mas pensar que vem, ou querer que os nossos pais tivessem feito isso com a gente. Eu creio que essa consciência, ela vem muito da terapia, né? Os nossos pais não tiveram a oportunidade de fazerem terapia. Porque eu fui enxergar isso tudo fazendo terapia. Antes disso, eu era bem igual a Day falou, sabe? A minha cabeça era totalmente alienada. Eu achava que eu precisava aceitar tudo e de todos, não só do meu pai e da minha mãe. Não é uma obediência, é um condicionamento, exatamente. Né? Então a gente exatamente. segue aquilo acreditando que é o que é. E a gente sabe os efeitos e os problemas da dependência emocional, que são absurdos. Exatamente. Né? E que a espera nos resultados, a demora nos resultados esconde a espera nas relações, e sejam elas quais forem, né? E realmente, isso é muito sério. E é interessante que até que a gente tenha consciência, porque também tem isso,
Quanto tempo de terapia a Flavinha fica ali com o paciente para que esse paciente tome consciência de que aquele vínculo que ele achava que era ok, não é ok? É porque normalmente primeiro vem a negação, né? Sim. O paciente normalmente, início ali da o que terapia... aprendeu a vida toda, então você aí depois que desmistificar isso começa a abrir a demora. mente, entender, aceitar, demora, né? Demora. E aqueles que desistem, no início ele faz 2 sessões de terapia e fala, isso não é pra mim não. A gente tem alguns pesos sociais, né? A gente tem, não quero aqui falar de religião A ou B, mas a gente tem aí um peso considerável da igreja nos relacionamentos, sejam eles quais forem, né? E de uma religiosidade que é baseada em alguma coisa que cada um com a sua crença. A gente tem a questão social, né? Das pessoas, do costume ali, que a gente tem que lidar. Então, tem questões relativas especificamente transtornos e que dificultam o tratar e o relacionar. Mas tem... a possibilidade hoje em dia, com tudo que a gente tá tendo acesso, de entender realmente o que está acontecendo, né, no nosso relacionar, tomar consciência, efetivamente trazer a consciência que aquilo ali é bom ou não é bom, pra gente poder se manter, né? E a gente percebe hoje em dia muito, pelo menos eu sinto, não sei o que vocês têm percebido, que parece que com essa ascensão de rede social, parece que as pessoas estão querendo se encaixar mais ainda em padrões. É verdade. Que não seja não só do relacionar. E eu acho uma coisa interessante que, falando de rede social, a gente observa, o que viraliza, gente? O que viraliza? Um conteúdo que agrega ou bobagem, digamos assim? Viraliza mais rápido a bobagem. Exatamente. E por que será? Claro, por que as pessoas ficam tão interessadas de ir para a rede social, falar mal dos outros, criticar os outros? Porque elas não estão preocupadas com a própria vida, porque elas não olham para si, porque elas estão nesse automático dessas relações que não são saudáveis, são construídas de alguma forma ali, claro, né, durante a infância, pelo que aprenderam, mas existe uma fuga também de quem se é. E eu vivi isso na minha vida. De certa forma, eu fugia de quem eu era, eu fugia de mim mesma. Até entender a importância disso. Porque também existe um outro lado, falando do social, por exemplo, quando você coloca limites em relações, quando você diz não, quando você se escolhe, você é taxado de egoísta. Você é taxado de uma pessoa que não se importa com os outros, que não tem amor ao próximo, você se enche de só culpa, pensa né? em si mesmo. E de peso. E aí vai trazendo esse peso e você vai se condicionando a se adequar, né? E vai se adequando às situações, vai se adequando às pessoas, vai se adequando aos lugares, se anulando cada vez mais, até que você passa a viver totalmente no automático. Então, esse olhar para si, ele é muito importante, né? E a gente foge disso muitas vezes por causa das questões sociais, que aí também é uma dependência emocional. De você achar que tem que se adequar ao que a sociedade pensa, ao que a sociedade coloca para você. O medo do julgamento, né? Isso acontece muito. O medo muito. da crítica, o medo do julgamento. Então, a necessidade de aceitação. Construir vínculos saudáveis começa com essa relação consigo mesma, né? Como você comentou no começo. Se a gente olhar para si, se a gente entender quem a gente é, se a gente entender o que a gente merece enquanto ser humano, qual é o nosso valor enquanto pessoa, e aprender a colocar esses limites, entender a importância de você olhar para si e de você se escolher, e não é ser egoísta, né? Mas é fazer o que é melhor para si, é um ponto, assim, chave nesse processo de construir os vínculos saudáveis, porque a gente pensa que dizendo não, que colocando limites, a gente vai piorar as relações. Verdade. Só que nesse meu processo de construção, melhorou muito. A minha relação com a minha família hoje é muito melhor. Melhora, porque fica mais leve, né? Exatamente, porque eu não sinto mais esse peso, eu não sinto mais a cobrança. Houve conversas, né? Conversas importantes de colocar mesmo os pingos nos is, desse entendimento, né? De o que é bom pra mim, o que me faz feliz, o que me faz mal, o que você fez que me prejudicou, o que eu fiz que te magoou. Conversa sincera mesmo, e a gente foge disso. E foge e ao mesmo tempo fica no agradar. Exatamente. No agradar o Agora, outro. A Rose mencionou sobre redes sociais, sobre viralizar.
E eu fico pensando, né? Uma coisa que atrapalha muito as relações saudáveis hoje são as redes sociais, né? Às vezes você percebe que dentro de uma família tá todo mundo sentado na sala, cada um na sua tela, cada um no seu celular, vendo coisas aleatórias e ninguém conversa entre si, as pessoas não se escutam mais, né? As pessoas não Afasta conversam. as pessoas, né? Então, assim, muitas das vezes você está próximo de alguém e muito distante. Exato. E, ao mesmo tempo, É que muito também comum a gente aproxima ir outras no pessoas. restaurante, Mas por exemplo, e você vê os casais, cada um no seu no seu celular. celular. E Exatamente. lembrar também que a E rede aí, social é gente? palco, né? A gente não sabe dos bastidores. Claro. A gente Exatamente. não sabe o que Claro. se passa. Ainda tem na esse vida de cada perigo, um. né? O que Sim. você tá vendo lá, você achar que é perfeito e não existe vida Uhum. perfeita, e você querer viver A aquilo pessoa acaba que é ficando um ideal mais que não frustrada existe. ainda, por exemplo, se é um casal. Exato. Se é um casal e eles ficam muito tempo nas redes sociais, normalmente vai ver vida feliz de pessoas que ali nem existem, eles estão mostrando a parte boa. Uhum. E vai ficar frustrado, achando que o relacionamento deles é uma bosta. E Aham. normalmente não é. A Não é aquilo comparação, dali, a comparação é todo o tempo, Então, pra eu acho- tudo, É um pra todo emaranhado. vínculo. A mãe que olha outra mãe e vê ela faz, eu não faço. A mulher que olha o namoro, olha lá o que ele tá fazendo. Então as pessoas pararam de olhar pra si, efetivamente, entender qual é a sua situação, em que momento que você tá na sua vida, pra poder se comparar com as outras pessoas. E aí você quer se colocar num caixote que nem te cabe, que não te cabe de modo social, não te cabe às vezes de modo financeiro, não te cabe de maneira alguma. E aí a gente percebe que quando a gente começa a olhar pra gente, né, a cuidar da gente, a Rose comentou sobre a questão que a sua relação com a família melhorou depois que você começou a colocar limite. E é interessante que o seu caso é esse, de ter melhorado efetivamente, mas a grande verdade é que, ainda que não melhore, se você está bem com as suas escolhas, Exatamente. não importa o que as Porque outras às vezes pessoas o vão limite pensar. é se afastar. Exatamente. E tá tudo bem. Sim. E aí, Porque quando a gente ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa que te faz mal, independente de ser sua família ou não. Sim. Exatamente. Eu não acho que... eu acho que tudo parte das... quando você tem certeza do que você quer, não importa o que as outras pessoas estão pensando. Quando você chega nesse lugar de falar assim, é isso... Qualquer pessoa pode falar, que seja em que área for. Qualquer pessoa pode falar diferente, você vai falar assim, ok. Não te afeta. É duas Eu tô tão coisas, são duas segura, coisas. eu tô Quando tão você tem segura. certeza do que você quer e quando você tem certeza do que você é. Exato. Aí não tem erro, né? Acredito Esse que é o ponto. esse é o ponto. Pode falar, Flavinha. São as 3 Yeah. perguntinhas, né? Eu uso muito. Quem eu sou, o que eu quero, onde eu quero chegar. E aí, né, a gente precisa ter essa clareza, essa consciência. Eu ia puxar um fio quando você trouxe a comparação, porque é um emaranhado. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu tô perdida de mim mesma, eu vou pra comparação, eu vou pra rede social, eu olho o palco do outro, não Qualquer sei o que coisa passa ali serve? por trás, qualquer coisa serve para Uhum. quando eu não sei pra onde eu tô indo, né? Uhum. Então, começa nesse autoconhecimento pra gente saber quais são nossos limites. Sim. Eu não sei vocês, mas por muito tempo eu me anulei. E por muito tempo eu me anulei achando que isso era o relacionamento saudável. Agradar Que os saudável era fazer tudo por todos a todo o tempo. E ninguém fazia nada por você. Enquanto eu ficava pra Normalmente trás. é assim. Às vezes faziam por mim, mas a verdade é que eu era a pessoa que menos fazia por mim mesma. E me doar era a palavra de ordem. Até que, efetivamente, quando eu me posicionei no sentido de eu primeiro, como foi difícil eu chegar nesse momento da minha vida. De olhar e falar assim, agora sou eu primeiro. Isso era uma afronta. Pra mim, isso era uma afronta. E até falando sobre essa questão do eu primeiro, né? Você deve transbordar o que tá dentro de você. E você só consegue fazer o bem pro outro quando você tá transbordando. Verdade. Então, primeiro eu preciso me encher. Quando eu estiver transbordando, eu vou contribuir com o outro. Só que é o contrário que muitas vezes a gente faz, né? A gente vai se doando e se anulando. Chega uma hora que o nosso copo fica vazio. É uma Exatamente. metáfora, né? Mas fica vazio. Sim. E Porque você não olha pra você. Você só se doa pro outro. E ninguém
aguenta isso a vida toda. Vocês verdade. passaram pela fase de negação, de julgamento a si próprio? Quando eu Muito. comecei a negar, quando eu comecei a dizer não, quando eu comecei a me priorizar, eu me julguei muito. Eu ficava pensando que eu estava sendo uma pessoa egoísta, que eu estava sendo uma pessoa ruim. Sim. E assim, foi uma fase de sofrimento muito grande para mim, sabe? É normal com todo mundo. É normal. É normal, porque a gente está fazendo uma reprogramação. Você aprendeu de um jeito, conheceu uma nova possibilidade, começar a assumir aquele lugar, e a gente vai perder pessoas no caminho. A gente vai entender que a gente era útil ao invés de ser amada. Exatamente. Muitas vezes. Padre Fábio de Mello já falava, né? Não deixe de ser útil que você vai ver quem te ama de verdade. Exatamente. Perder a sua utilidade. Exatamente. E a gente acha que não faz sentido, né? Mas quando a gente escolhe se doar totalmente para que as coisas aconteçam achando que esse é o caminho, a gente não se dá conta de que como as pessoas nos tratam é o reflexo de como nós mesmos nos A gente se tratamos. trata. É isso aí. E aí a gente só se doa, nos doamos a todo o tempo. E a gente está ensinando o que para essas pessoas? Que nós não temos valor algum. Exato. Que nós só servimos para doar e não para receber. E de onde que isso vem? E a gente está limitando elas, de certa forma, né? De evoluir. Porque nós estamos mostrando para elas como é que elas têm que nos tratar. Exato. A todo tempo a gente não se dá conta. E às vezes na nossa cabeça a gente fica assim, mas eu tô fazendo tudo. Por que eu não tô recebendo? Uhum. Você não tá recebendo porque você não se ama primeiro. É sobre E aí, o valor, né? é sobre o valor. Primeiro, quando eu disse, gente, primeiro eu, isso mudou a Libertador. minha história. É verdade. Mudou Comigo a minha também. história. E aí, nesse ponto, a Aline trouxe a questão do pesar. Mas quando eu tomei consciência que era primeiro eu fui sem olhar para trás. É mesmo? Eu fui sem olhar para trás. É claro Depois que eu entendi que eu estava certa, eu fui. Aí ficou leve. Aham. Mas quando Até eu comecei, eu fiquei me julgando, pensando, será que eu tô fazendo errado? Aham. Será que eu não tô abandonando as pessoas? Porque eu comecei a ficar, tipo, pessoas começaram a se afastar, igual a Flavinha falou. Sim, você perde pessoas no caminho. As pessoas começaram a se afastar e eu pensei, gente, será que eu que tô abandonando essas pessoas? Ou, entendeu? Então eu ficava naquela coisa. Não Essa sabia é a se eu, distância que a gente fica da se gente eu mesmo. tava quando a gente- agindo certo, se eu não tava. Mas aí depois, quando eu comecei a colher os frutos das minhas escolhas, Uhum. dos meus nãos, dos meus Sim. posicionamentos, eu falei, gente, por É que eu não isso, comecei né? antes? Porque a Sobre vida vai isso. ficando leve. Exatamente. Porque quando a gente tem um vínculo com a pessoa e não é saudável, você fica todo o tempo preocupado. O que aquela pessoa vai pensar se eu disser não? O que aquela pessoa vai pensar se eu fizer isso? Você fica o tempo todo nessa. E isso não traz paz, não traz leveza para nossa vida. Agora, quando você entende, eu me escolho, eu vou fazer o que é mais importante para mim. Se essa pessoa gosta de mim, se ela me ama, ela vai entender, ela vai respeitar, Exatamente. né? E normalmente as pessoas que te amam de verdade, elas ficam felizes com a nossa postura. Eu É vi isso em verdade. algumas pessoas. Isso é fato. Quando eu comecei a mudar, a me valorizar mais, a pensar mais em mim, eu vi nítido em algumas pessoas que elas ficaram felizes por mim. Nossa, que bom. Que bom que você está se Isso. valorizando mais. Eu via mesmo que você estava São se as doando pessoas que demais. gostam Então, de você assim, de é verdade. sensacional. E é bom também que separa o joio do trigo, né? Exato. Sim, quando você, eu não sei se vocês sentiram isso em algum momento, mas parece que quando você se reposiciona, seja em que aspecto for da vida, parece que magicamente algumas coisas acontecem. Sobretudo, sai quem tem que sair, permanece quem tem que permanecer. No isso. sentido E de chegam estar na novas, sua né? frequência. E chegam novas Uhum. pessoas. Exatamente. Isso é muito bacana. E as pessoas, e a gente é aquilo que a gente emana de fato. Essa minha nova fase vai emanar quais companhias? Uhum. Quais relacionamentos? Eu me priorizo. Eu cuido de mim, eu faço a minha academia, a minha atividade física, eu tomo conta ali da minha alimentação, das minhas taxas, né, para verificar como é que eu estou. Eu estou olhando para mim. Para que eu possa, talvez, apoiar alguém que precise de um apoio, Sim. mas eu tô olhando para mim, eu tô me amando tanto que qualquer coisa que destoe do amor próprio que eu sinto por mim, não faz sentido. Eu Pra- costumo- que vínculo saudável eu realmente tô querendo nesse momento, né? Eu costumo chamar de balanço da leveza. Então, quando a gente sente uma paz, quando a gente tá tranquila, quando aquilo
ressoa, né, e me deixa tranquila, em paz, é o caminho. Quando aquilo me tira dessa paz, ali tem alguma coisa para ser vista ou para ser ajustada. Quando a gente se escolhe, quando a gente se observa com amor, as possibilidades mudam. Sim. E uma coisa que me impressiona é como os vínculos saudáveis nos fazem evoluir. E nesse processo, a gente constrói vínculos saudáveis com pessoas da nossa convivência, né? Aquelas que realmente gostam da gente, elas vão compreender e elas vão apoiar. Mas a gente também encontra novas pessoas. E tudo isso faz com que a gente evolua muito enquanto ser humano, né? É como se você se transformasse em outra pessoa. Até falava com o Flávio outro dia. Eu olho para um ano atrás e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. É interessante. É como se fosse uma outra versão de mim mesma. E isso é muito em função desse processo de evolução, de busca por mim mesma, de entender quem eu sou e de me relacionar com pessoas que estão me trazendo, agregando muito à minha vida. Porque são relações saudáveis, onde eu posso ser eu, sem me preocupar com o que o outro está pensando. E se ela discordar, ok, a gente vai conversar, discordar, mas respeito. Porque perpassa por isso também. E normalmente, quando a gente chega nesse nível de maturidade e de evolução, porque a maturidade é evolução, eu acho que fica muito nítido porque a gente consegue perceber. Tem uma frase clichê que é bem verdade, que fala que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive, né? Então, assim, eu acho que para a pessoa saber se ela está no nível de maturidade ok, ou se ela está numa evolução ok, porque ela tem que estar para ter vínculos saudáveis, é só ela ver quem são os vínculos que estão do lado dela. São pessoas saudáveis? São pessoas, né? Como que são as pessoas? Porque ali você vai entender como que você está. Olha para o lado e vê com quem que você está convivendo. Porque depois que você evolui, você não consegue mais conviver com pessoas... Não consegue. Não faz mais sentido. Muito atrasada. Você não consegue. Você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Entende? Então, eu acho que se a gente der uma olhadinha para o lado, assim, a gente já consegue perceber em qual nível, na escada da maturidade, em qual degrau que a gente está, né? Sim, é muito interessante. Vínculos saudáveis, né? A gente trouxe, não é ausência de dor, não é ausência de desafio, vão existir dificuldades. Não é ausência de conflito. Não é ausência de conflito, pelo contrário. É ter maturidade para lidar com eles. É cuidar do outro sem a gente se anular. Poder servir, incentivar, impulsionar. Exatamente. Reconhecer o melhor que tem no outro, né? Eu acho que, assim, é tudo aquilo que efetivamente nos traz paz, né? Um relacionamento que a gente não precisa lutar ou fugir daquilo ali, já diz muito. Um relacionamento que efetivamente nos deixe calmos, serenos, tranquilos. Paz. As coisas, elas fluem. Você sente fluir. O relacionamento saudável, ele flui muito bem, né? É claro que tem relacionamentos que a gente acha que é saudável e depois percebe que não é, né? Mas quando as coisas são muito patológicas, efetivamente, parece que se a gente olhar para trás com calma, a gente vai ver que naquele momento alguma coisa a gente não percebia. E aí a gente achava, poxa, eu achava que isso aqui era bom, mas tinha alguma coisinha lá, aquela nossa intuição, que eu acho que a gente tem que acreditar nela. Com certeza. Todo relacionamento saudável que se inicia, sempre tem todo relacionamento saudável, não, todo relacionamento sempre tem a tal da intuição. E aí tem coisa que a gente já pensa, será que tem uma coisa estranha aqui ou não tem? Tem coisa que já é leve desde sempre, né? E às vezes a gente... como deve ser, né? E é como deve ser. E às vezes a gente sabota um pouco a nossa intuição. Duvida da gente mesmo. A gente duvida da gente mesmo. É isso. Não é verdade? Às Porque vezes normalmente a gente vê desde o início. Desde o início, você vê tudo desde o início. Aí você fala assim, não. O que é bom e o que não é, né? Normalmente você vê. Você olha ali, você já não concorda, mas aí você fala assim, deixa eu conhecer melhor. Eu não vou me precipitar, não. Eu posso estar me sabotando. Deixa eu dar uma chance. Ou às vezes até você tenta, não quero, a pessoa insiste, né? E você acaba, vou dar mais uma chance. Você trouxe luta. Mas a gente sempre sabe. Se a gente tá na luta ou na fuga, a gente tá no modo de sobrevivência. De fato, não é saudável. É verdade. Tem que ficar alerta o tempo todo, preocupado o tempo todo. O grande problema da luta ou fuga num relacionamento, seja com amigos, com marido, com família, mãe, pai, irmão, é que muitas vezes nós nascemos desde lá o ventre da nossa mãe, crescemos na nossa primeira infância acostumados com esse padrão.
Sim. E para nós, o relacionamento saudável é esse. É o que nós estamos acostumados por uma... É o que aprendemos. A gente o que aprendemos normalizou o caos. desde lá. Porque nós não entendíamos que era o caos. Nós normalizamos o confortável o caos. mesmo, a verdade ruim, é. Porque Exatamente, a gente não sabe. isso aí. Eu não sabia que era ruim. E aí, inconscientemente, a gente busca nos relacionamentos aquela sensação. E a gente vai buscando e vai buscando, e aí a gente fica naquela. Porque nunca tá dando certo. Sempre eu tô com uma amiga e daqui a pouco eu mudo e não dá certo, a gente discute, acaba a amizade. E você tá voltando cada vez. E a gente falando de onde vem, por que você se doou? Porque aprendeu a ser amada dessa forma. Eu ia falar isso agora. A forma como a gente aprendeu a ser amada. É verdade. Perpassa por isso, né? Sim, e aí tem a construção social, e aí tem o padrão do outro. Por isso né? que o amor próprio é tão difícil. Por isso que trabalhar. E ainda tem o julgamento disso ser egoísmo. É verdade. Então, a gente conseguir fazer esse caminho de volta, decidir escolher por nós, nos colocarmos em primeiro lugar. Sim. É o ponto, né? É a questão. E quando a gente se ama de verdade, a gente percebe rápido quando um vínculo deixa de ser saudável. E aí vem a coragem, né, de se afastar. Mesmo amando a pessoa, você cria a coragem de se afastar. Porque já aconteceu comigo, de eu me afastar de relações que não me faziam bem e onde eu amava a pessoa. Falava, gente, não tá me fazendo bem. Eu amo essa pessoa, mas não tá me fazendo bem, eu preciso me afastar. E aí você sofre menos, porque você se ama tanto que você se prioriza. Então, assim, numa situação que talvez você sofreria muito porque você ama aquela pessoa, até o sofrimento diminui, porque você sabe que você está fazendo aquilo ali por você. Não é por ninguém, é por você. Então, eu acho que essa é a chave mesmo, esse é o segredo. Eu como mãe, assim, por tudo que eu aprendi, né, eu sempre trouxe isso para minha filha. Primeiro você, é Deus e depois você. Você precisa ter essa ordem, porque se você não tiver essa ordem, as coisas não acontecem. E aí, às vezes, a gente quer que o filho priorize a mãe, priorize o pai, mas dar a eles essa consciência de que eles precisam se amar desde sempre. Desde sempre. A gente teve uma situação engraçada, eu acho que eu até comentei com vocês, de eu elogiar uma amiga, né, dizer que ela era muito linda e disse à minha filha que, inclusive, eu achava que essa amiga era mais bonita que eu, e ela disse assim, mamãe, você precisa se valorizar. Nossa, e eu achei aquilo incrível. Ela nem falou assim, ela não disse que sim, nem que não, que aquela amiga era mais bonita que eu, como eu estava dizendo, mas ela lembrou assim, mamãe, você tem que se valorizar. E é sobre isso. E eu brinco que ela tem o ego curado, né? Ela sempre fala coisas porque, na verdade, gente, quando a gente tem filhos, a gente tem... nós, historicamente, socialmente, tínhamos o costume de ouvir muito palavras negativas, né? E o que eu trouxe pra Valentina na nossa educação... com tudo que eu aprendi ali, quando a gente tem vê uma criança tendo um comportamento negativo, a gente tem muita facilidade de rotular. Você é burro, você é incompetente, você é irresponsável, você é desorganizado. Sempre eu disse a Valentina, em qualquer circunstância, essa sua atitude foi desorganizada. Filha, você é organizada. O que aconteceu que aqui você agiu dessa forma? Filha, você é proativa. Não tô entendendo, a gente tem coisas pra fazer. E é interessante que, às vezes, ela mesma solta. Eu sou proativa, mamãe. Eu sou... E ela vai falando ela o tempo todo. A todo tempo. E aí, quando pessoas, como já aconteceu, de rotularem ela diz, não, eu não sou isso. A minha atitude foi isso. Isso, aprendeu. Isso é incrível. Porque a gente incutir nessas crianças, depois de tudo que a gente aprendeu, a ser rotulado como isso, como aquilo, que aquela atitude isolada foi impensada, muda o mundo. Muda o mundo. Porque ela sabe exatamente quem ela é. E quando ela erra, às vezes a criança, não sei se vocês já perceberam isso, mas quando eles erram, a Valentina mesmo já aconteceu, ela chora e eu ajudo ela a externar. E ela diz, eu não sou uma boa pessoa. Eu errei, eu não sou uma boa pessoa. E eu olho dentro dos olhos dela e digo assim, eu não deixei de te amar 1% pelo seu erro. Eu continuo te amando da mesma forma, mas cabe a mim, como sua mãe, te corrigir e te ensinar.
É isso aí. Porque, e aí ela entende que ela não vai deixar de ser uma pessoa amada e uma boa pessoa pelos erros que ela comete. E isso na vida adulta vai treinar essa criança pra quê? Pra errei aqui, mas calma aí, deixa eu levantar. Isso não vai me definir. Na hora que da prova chega ruim, essa nota não te define. E você tendo essa relação saudável com ela desde criança, ela vai se tornar uma adulta que vai ter responsabilidade social e emocional e que vai ter relações saudáveis para frente. Exatamente. Então, tudo começa ali, da infância, né? Porque assim como ela sabe que ela pode errar e tudo bem, que ela é humana, ela também sabe que o outro pode errar. Exatamente. Né? E construir vínculos saudáveis também é muito sobre isso. Às vezes as pessoas vão nos magoar de alguma forma. Mas isso não significa que, que elas não nos amam. Assim como a gente com relação ao outro. Isso pode acontecer, né? Igual a gente estava falando aqui dos conflitos. Mas ter a maturidade de entender que conflitos existem, sempre vão existir em quaisquer relações. Mas que se você sabe quem você é, e você vive uma relação de respeito, de reciprocidade com o outro, vai ter uma compreensão ali, vai conversar e vai resolver. Né? Não vai ter cobrança, vai ter o entendimento, porque pensar diferente é normal. E nem seria bom que todo mundo pensasse igual, né, gente? Porque as divergências existem justamente para a gente evoluir também. Então, mas quando você é saudável emocionalmente e sabe lidar com as situações que acontecem, com os conflitos, com as diferenças, existe esse respeito, é onde se constrói uma sociedade melhor, onde se constrói vínculos saudáveis, onde a gente consegue evoluir enquanto ser humano, sem se anular, sem abrir mão de quem se é, né? E tudo começa justamente aí, em saber quem é, saber quem a gente é, em buscar essa essência, de olhar para si, de olhar para dentro. E quando a gente está, assim, nessa evolução que a gente está falando, nessa maturidade, a pergunta vai diretamente para Flavinha. Quando a gente já sabe que a gente está nessa evolução, nessa maturidade, Flavinha, isso impede ou bloqueia ou deixa a gente imune de se relacionar, por exemplo, com pessoas narcisistas ou não? Isso facilita? O que você me fala sobre isso? Bom, deixa eu só completar a parte do ser humano, porque eu acho que vai casar bem com a resposta. Estar inteiro, estar completo não é o mesmo que ser perfeito. Sim. Então, a gente vai, sim, errar naquela atitude e vai amadurecer ali. Então, muitas vezes, na relação com o narcisista, a gente acha que tá bem, a gente acha que tá inteiro, que tá pronto, porque nós vamos falar mais profundamente, né? Logo mais. Mas ele procura pessoas fortes, bondosas, carinhosas, que amam, para poder se preencher daquela luz que ele também não recebeu. Então, o fato da gente estar no processo não quer dizer que a gente está imune. Entendi. A gente pode entrar nessa, mas é importante pensar, né? Nós vamos também falar, o narcisista, a vítima do narcisista, ela tem a sua parcela, né? Ela tem o seu 50%. Tem uma ferida ali, porque se a gente está inteiro, não necessariamente perfeito, mas sabe os nossos limites, nos conhece, sabe até onde a gente pode ir, a gente não deixa o encantamento nos dominar. Se a gente fala sobre relacionamento saudável aqui, a gente busca esse relacionamento saudável em qualquer área da nossa vida, eu acredito que esse relacionamento saudável, sobretudo entre pais e filhos, né, quando a gente fala dessa relação inicial, a gente percebe muito que não se teve durante muito tempo a humildade e a nobreza de alguma forma dizer assim pro filho, por exemplo, me desculpa, eu errei. Eu fui injusto com você. A gente vem de uma sociedade em que o pai está sempre certo, o filho está sempre errado. E aqui eu não quero trazer dizer que, de fato, os pais não têm essa postura de autoridade. Mas o que a gente viu durante muitos anos foi uma postura de autoritarismo que é totalmente diferente da autoridade que um pai tem que ter para um relacionamento saudável com o filho. E aí, muitas vezes, essa postura de que o pai tá sempre acima, o filho tá sempre abaixo, que a gente tem esses desvios de caráter, a personalidade é totalmente destruída nos primeiros anos de vida, e a criança, que poderia ser uma criança emocionalmente saudável, se torna um adulto com algum tipo de transtorno,
retorno, porque ela não teve lá naquele início essa proximidade, essa relação de proximidade e de tentar analisar esse vínculo como é uma criança, é um bebê, mas é um ser humano. E merece todo o cuidado e o relacionamento mais saudável que eu puder proporcionar, né? E às vezes a gente vê as pessoas com muita paciência com os amigos, com uma visita, e quando é a criança dentro de casa, grita, maltrata. Se a visita quebrar o prato, o copo, Tá tudo bem. pelo amor de Deus, não, que isso? Aí a criança de 3 anos quebra, você grita, você xinga, você rotula, e aquela criança não poderia ter feito isso nunca. E é interessante que eu lembro que quando a Valentina quebrava alguma coisa dentro de casa, eu deixava cair, eu olhava e dizia assim, você quebrou, agora você vai ajudar a mamãe a resolver. Ou limpar, ou claro, quando era vidro não tinha como, mas se era uma sujeira, caiu um negócio, vamos resolver. Tá tudo E bem. ela passou a ser tão resolutiva que eu comecei a me preocupar, porque uma vez caiu uma tinta de canetinha no sofá, não, mamãe, pode deixar que eu resolvo. Aí eu fui lá pegar o paninho, aí eu falei, filha, ok, você vai resolver. Eu entendi que você viu que você tem um problema aqui pra você resolver. Mas pensa como a mãe, nem todo o problema você vai conseguir resolver. Então, assim, ser resolutiva demais, ser resolutiva é bom, mas nem tudo a gente vai ter como resolver. Só que, assim, só de ensinar a ela que ela não era a última pessoa do mundo porque quebrou, ou porque jogou, ou porque manchou alguma coisa, traz pra nós essa possibilidade de um vínculo saudável que te leva pra vida. Não é porque eles são crianças que eles devem ser colocados totalmente Muito à pelo margem. contrário, Pelo né? contrário, é aí que começa, né? Exatamente. Mas as pessoas não entendem, né? não. E acho que a gente volta sempre para esse mesmo ponto. Tudo começa na infância. Tudo. E eu ouvi de uma psicóloga em determinado momento, e eu nunca mais esqueci isso. Ela falou, não se respeita a criança. A criança precisa ser respeitada. Ai, palmas. Porque ela é somente uma Palmas. criança. Não tem isso aí. como você cobrar uma atitude de adulto de uma criança que está em formação. Inclusive que é você que forma. E a psicóloga trouxe isso num contexto de educação escolar, né? De como a escola pode lidar ali na educação infantil com aquele estudante que é mais rebelde, com o estudante que às vezes está subindo em cima das cadeiras, né? Os comportamentos dos mais pequenininhos, assim. É preciso respeitar essa criança. Claro. É só a gente olhar pra Não tem gente. como uma criança quebrar e você xingar, e você brigar, e você Até ofender. porque, gente, não é só criança. Ninguém erra porque quer. Exatamente. Eu não vou jogar essa xícara no chão por querer deixar ela quebrar. Mas tudo então, começa... né? Ninguém faz por querer, ninguém erra por Exato. querer. Então, Muito menos alguém que não tem nem noção do que está fazendo. Exatamente. Nenhuma. Um adulto não ter tolerância com uma criança é ridículo. Pois e aí nasce, não posso errar, eu preciso agradar essa pessoa, eu preciso ser perfeita, né? Que Eu vai não posso levar errar. a ser um adulto que não vai construir vínculos saudáveis enquanto ela não retornar para si, enquanto ela não se escolher, para ela voltar para essa essência, para entender que para construir vínculos saudáveis eu preciso aprender a dizer não, aprender a colocar limite, entender que eu posso errar, que o outro também pode errar, né? E é nesse processo que a gente constrói um vínculo saudável de verdade. Pra vida Onde em você não todos. se anula, né? Onde há reciprocidade, onde não é só um que se doa pro outro. Eu ia falar que, enquanto adultos, a gente deixa um prato cair, a gente quebra uma xícara, a gente erra o tempo todo, por que a gente espera que a criança acerte? É verdade. Exatamente. É verdade. E eu mencionei sobre narcisismo, mas só que o nosso próximo episódio vai ser sobre narcisismo, né, meninas? Exatamente. A gente está falando a gente de vai vínculos aprofundar saudáveis, mais. mas e quando eles são tóxicos? Exatamente. E quando a gente está se relacionando com uma pessoa narcisista? Será que a gente consegue identificar? É sobre isso que a gente vai conversar no próximo episódio. Os vínculos tóxicos com pessoas narcisistas. Como identificar, se libertar e se reconstruir depois. Um papo muito profundo e necessário. Então já prepara o café e o coração, porque nesse próximo episódio ele vai dar o que falar. Aqui o café pode até esfriar, mas o papo nunca. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até o próximo episódio.